Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, muito bom dia. 23 de fevereiro de 2021, terça-feira. Eu sou Júlia Stanzioni. E eu sou a Tayana Conrad. E hoje um dia muito importante, né, Tayana? Muita coisa acontecendo desde o início da semana, com reclassificação das regiões aqui no estado de São Paulo, a possibilidade também do governo de São Paulo anunciar algum tipo de toque de recolher, então a gente vai ficar muito atento a isso aqui no Jornal da Rede Alesp. Então fica com a gente agora, que a gente vai trazer muitas informações para você. Como a Tayana disse agora, muita informação para você aqui no Jornal da Rede Alesp. O que a gente vai falar hoje, Tayana? Hoje a gente vai falar sobre a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que aprovou o uso emergencial da vacina de Oxford. E a gente também vai ficar sabendo de uma mostra do Museu da Casa Brasileira, lá na linha 4, amarela do metrô, onde os passageiros podem conhecer os modos de morar aqui da cidade de São Paulo a partir de fotografias. Outro assunto muito sério que vamos falar é o problema do esgotamento emocional. Você sabe quais são os sinais? Pois é, a gente vai descobrir já. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. Abrindo os nossos trabalhos aqui hoje, né, Tayana, na terça-feira, a gente conversa direto com ela, nossa repórter Priscila Silvério. Bom dia, Priscila. Você que acompanha sempre as atividades parlamentares, conta pra gente o que já é assunto nesse início de semana aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. A gente já volta com a conexão com a Priscila Silvério, para ela contar para a gente como é que estão os trabalhos aqui na Casa Legislativa nesse início de semana. Mas só retomando ao que nós falamos no Bom Dia, que demos aqui no Jornal da Rede Alesp, que já é por si só uma semana muito importante. Ontem na coletiva de imprensa, a gente vai repercutir a coletiva de imprensa já aqui no Jornal da Rede Alesp, o governador João Dória disse que na próxima quarta-feira, então amanhã, há uma expectativa que hoje possa ter algum anúncio também, vai se falar também de possível toque de recolher. Na cidade do ABC Paulista, em São Bernardo do Campo, o prefeito Orlando Morando, do PSDB, já anunciou esse decreto a partir de sábado. Mas daqui a pouco a gente repercute mais sobre essa questão. Agora sim, a gente fala com a nossa repórter Priscila Silvério. Priscila, como começou então a atividade parlamentar essa semana aqui no Palácio 9 de Julho? Bom dia. Bom dia, Julie. Bom dia, Tayana. Bom dia a todos que acompanham a programação da Rede Alesp. Olha, às 9h30 da manhã, então daqui a pouquinho, né, começa a reunião virtual da Comissão de Educação e Cultura, que tem ali na pauta 20 itens, né? Essa reunião vai acontecer de forma virtual, você pode acompanhar, quem está em casa pode acompanhar, então, pelo nosso canal no YouTube, toda essa reunião e votação. Eu quero destacar para vocês alguns itens, né, desta reunião, alguns projetos de lei. Olha, o 643 de 2019, de autoria da deputada Janaína Pascoal, do PSL, que determina que uma das aulas semanais de educação física que seja então destinada ao ensino de alguma modalidade de luta corporal às alunas, tanto do ensino fundamental como do ensino médio. E também o PL 851 de 2019, da deputada Letícia Guiar, também PSL, institui a política pública Escola Cidadã de responsabilidade social e voluntariado. O PL 871 de 2019, de autoria do deputado Coronel Nishikawa, proíbe a entrada e circulação nas instituições de ensino de pessoas alheias sem o acompanhamento de um funcionário. E o PL 1173 de 2019, de autoria da deputada Carla Morando, do PSDB, que torna obrigatório o afastamento dos alunos com doenças contagiosas das respectivas escolas. Também tem uma moção 163 de 2020 da deputada professora Bebel, do PT,
já em forma conclusiva, ou seja, não dá para pedir vistas mais neste item. Ele é aprovado ou reprovado, né? Repudia qualquer decisão do Poder Executivo ou de seus representantes no sentido de promover o retorno das atividades presenciais nas escolas públicas e privadas no âmbito do Estado de São Paulo. Bom, a presidente, então, dessa reunião, dessa Comissão de Educação e Cultura, é a deputada professora Bebel, do PT. Às 2h30 da tarde, como acontece, então, sempre no plenário Juscelino Kubitschek de forma presencial, 2h30, pequeno expediente, 3h30, grande expediente, 4h30, ordem do dia. Só que às 2h30 da tarde tem uma reunião que há uma expectativa muito grande na LESP. Vai acontecer de forma virtual, então no mesmo horário do pequeno expediente, a reunião da Comissão de Saúde. E vai receber, então, além dos 5 itens para votação, recebe Jean Gorenstein, que é o secretário de Estado da Saúde. Ele vai participar, então, dessa reunião de forma virtual para prestar contas do andamento da pasta, né, da gestão dele. É uma determinação comum, todos os secretários precisam fazer essa prestação de contas para os deputados. Conforme o artigo 52A da Constituição Estadual. Ele vai apresentar, então, o relatório referente ao terceiro trimestre de 2020, então vai falar dos gastos, investimentos, tudo que foi, então, utilizado, principalmente no momento que nós vivemos de Covid-19, né? E também ele vai falar sobre as novas medidas de atendimento dos hospitais regionais. Então, além de prestar contas, ele também traz novidades sobre o atendimento de saúde pública no estado de São Paulo. A presidente desta comissão, da Comissão de Saúde, é a deputada Analice Fernandes, do PSDB. Então, muitas atividades na casa e mais tarde eu volto passando mais coisas, porque amanhã também o dia é longo na LESP. Meninas. Perfeito, Priscila. Então, você que está em casa, né, Tayana? Uma ótima dica. Além da reunião agora pela manhã da Comissão de Educação e Cultura, à tarde, ouvindo o secretário estadual, né, de Saúde, o Jean Gorenstein, que nesse momento tem muita coisa a dizer. Precisa, né, também dizer muita coisa importante e os deputados vão conversar com ele agora à tarde, nessa semana que parece que vai se tornar ainda mais importante para todo mundo, né? É isso mesmo. A gente fica aí, então, esperando, né? O posicionamento aí do governador quanto às medidas, né, que serão tomadas até o final da semana. É uma palavrinha que a gente vai usar muito aqui no Jornal da Rede Alesp, a palavra importância, né? Porque o dia pede isso. A gente segue por aqui, o Instituto Butantan começa hoje, terça-feira, a entregar um lote com 3,4 milhões de doses da vacina Coronavac para o governo federal. A expectativa inicial era de fazer 8 remessas diárias de 426 mil. Entretanto, segundo Dimas Covas, diretor do Instituto, já nesta terça-feira serão entregues 1,2 milhões de doses. E a gente dá uma paradinha nessa informação para dizer que você acompanha a partir de agora a transmissão, então, da reunião da Comissão de Educação e Cultura. Você assiste o Jornal da Rede Alesp pelo nosso canal do YouTube. Continuando por aqui, os lotes fazem parte dos acordos firmados entre o Instituto e o governo federal para a entrega da vacina feita pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Butantan. Na semana passada, o Ministério da Saúde assinou o contrato com o Instituto Butantan para o fornecimento de 54 milhões de doses da vacina Coronavac. O montante se soma a 46 milhões já adquiridos, totalizando 100 milhões de doses da Coronavac a serem entregues até setembro. Além disso, desses 100 milhões, na última sexta, o Ministério da Saúde enviou ao Butantan um ofício para adquirir mais 30 milhões de doses da Coronavac. A solicitação é analisada pelo Instituto. Cronograma de entrega, segundo o Ministério da Saúde, o Butantan deve entregar 52 milhões de doses da Coronavac para o governo federal até o final de abril. Antes, a previsão do governo federal era receber 46 milhões de doses até essa data.
Ainda, de acordo com o diretor, o Butantan dobrou o número de funcionários que trabalham diariamente no invase da vacina de 150 para 300. Dimas Covas também prevê que a capacidade de invase do Butantan pode dobrar a partir de abril, de até 1 milhão de doses por dia para 2 milhões por dia. O aumento será possível quando uma fábrica que atualmente está sendo usada para a produção da vacina contra a gripe será destinada, então, para a Coronavac. Jornal da Rede Alesp. Então, abrindo as nossas entrevistas aqui no Jornal da Rede Alesp, a gente vai falar sobre a OMS, que aprovou o uso emergencial da vacina de Oxford. Antes, somente a vacina da Pfizer tinha o aval da OMS no Brasil. A vacina da Oxford foi aprovada pela Anvisa e agora o Ministério aguarda a entrega das doses compradas via Aliança Covax. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com Renato Kifuri, ele é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Bom dia, doutor Renato, seja bem-vindo novamente aqui ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Tudo bem, olá Júlia, olá Tayana, prazer sempre falar com vocês. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Então, o que significa, para o plano de imunização mundial, a OMS aprovar aí a vacina de Oxford? Olha, Tayana, alguns países, ou muitos países do mundo, não têm agências regulatórias como o Brasil. Então, eles dependem de uma aprovação ou de uma certificação da Organização Mundial de Saúde para poder usar a vacina, uma qualificação. Aqui no Brasil, isso tem uma vantagem especial com a vacina Oxford, porque esta que vem via COVAX Facility, via Organização Mundial da Saúde, não vem da mesma fábrica que nós estamos trazendo os IFAs e fazendo a transferência de tecnologia, que é a fábrica da Índia. Então, como vem de outra fábrica, a Anvisa precisaria certificar novamente esse produto. Recebendo já essa certificação prévia do MFC, isso encurta um caminho para nós, a gente já pode utilizar de imediato assim que ela chegue. É mais um avanço aí, vamos dizer, na desburocratização desse passo a passo todo aí do licenciamento e da aprovação das vacinas. E doutor, você usou uma palavra muito boa agora, né? Desburocratização. E muito tem se discutido da lentidão justamente da vacinação aqui no Brasil. Qual a análise que o senhor faz desse momento de vacinação que muitos acham que ainda está lenta? Olha, Julia, não acho que a gente esteja lento por burocratização, não. Eu acho que nós não tivemos a competência, o governo não teve competência de trazer as vacinas em quantidade suficiente para este primeiro momento. Nós planejamos muito bem aí o médio e longo prazo, com a transferência de tecnologia de produção de vacinas aqui para duas instituições centenárias brasileiras, Biomanguinhos, Fiocruz e Butantan. Então, no segundo semestre, a partir daí, nós vamos produzir vacinas aqui em larga escala, vamos ter vacinas provavelmente suficientes para vacinar toda a população brasileira, vamos poder ser exportadores de vacinas até. Porém, nesse primeiro momento, no curto prazo, não tivemos a mesma competência, ou seja, não foram feitos acordos de compra emergenciais. Nós estamos aí com vacinas chegando em conta-gotas, esses insumos hoje disputados mundialmente chegam aqui para produzir pequenas quantidades de vacinas e, consequentemente, a gente vacina de uma maneira muito aquém do que gostaríamos num momento muito duro da pandemia, Então, a cada quinzena, cada semana, cada mês que nós retardamos a vacinação, a gente já continua acumulando 1.000 mortes diárias, Então, nós estamos falando de atraso de doses, atraso e perdas de vidas na mesma proporção. Agora, doutor, uma dúvida, Quem tomou aí a primeira dose da Coronavac pode ser exemplo para tomar aí a segunda dose da vacina de Oxford? Como que funciona aí? Explica um pouquinho para a gente. Olha, Tayana, não tem nenhum estudo de intercambiabilidade, ou seja, você aplicar uma primeira dose de um produto e depois seguir com outro produto. Esses estudos até serão bem-vindos, já estão começando a serem feitos, porque isso é uma situação que eventualmente vai acontecer, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Com o desabastecimento de uma vacina ou de outra, será comum você ter parte da população recebendo um produto e, na hora de receber o segundo produto, não dispor mais daquele produto naquele momento, daquela mesma marca, Então, é muito importante conhecermos a possibilidade desse intercâmbio, se isso é seguro e se isso funciona, se isso vai proteger o indivíduo,
Mas, por enquanto, não temos. Então, a recomendação hoje é você continuar com o mesmo produto. Se, porventura, você não sabe, né, que vacina você tomou, ou o profissional da saúde perdeu o registro, ou você não dispõe, só tem de um outro produto, são casos excepcionais que precisam ser avaliados individualmente. Mas a regra é manter o mesmo produto. Doutor, nós estamos aí 1 mês e meio, né, desse processo de imunização aqui no Brasil. E como o senhor mesmo disse há pouco, né, nós não tivemos uma baixa no número de mortos, né, nas últimas semanas e nem com relação à taxa de letalidade. Em que momento nós conseguiremos ter um equilíbrio ou justamente o que todo mundo espera, essa diminuição das mortes? É um processo ainda longo? Justamente porque a vacinação ainda está no início, a gente não consegue observar, então, rapidamente esse número de diminuição de mortes, ou tem algum outro fator aí no meio do caminho? Olha, os dados de Israel e os dados do Reino Unido publicados ontem, ou divulgados ontem, são emblemáticos, né? Mais uma vez mostrando do que as vacinas são capazes. O Reino Unido, após vacinar cerca de 40% da população, os dados que eles apresentaram na última publicação foi com 38% da população vacinada, mostrou uma diminuição de 90% de mortes em idosos acima de 80 anos. Mostrou 80% de redução de hospitalização por Covid, porque contemplou os grupos mais vulneráveis. Mostrou 60% de redução de casos da doença, mesmo entre não vacinados. Ou seja, você vacinou 40% da população e já foi suficiente para reduzir a circulação do vírus e, consequentemente, diminuir casos inclusive entre aqueles não vacinados. O Reino Unido ontem divulgou dados muito semelhantes, com também redução de morte, eficácia da vacina, ou seja, casos em indivíduos que tomou vacina praticamente desapareceram, casos graves, mostrando novamente que a vacina ou as vacinas serão a saída para nós. Nós temos 2 problemas a enfrentar. Um deles nós já comentamos, que é a lentidão, a falta de vacinas. Enquanto vacinarmos 3, 4, 5, 6% da população, nós não vamos ter resultado nenhum. Nós vamos ter uma redução muito pequena dessas taxas de hospitalização e óbito. E outra grande preocupação é quanto mais tempo a gente demora para vacinar as pessoas, quanto mais tempo o vírus fica circulando em alta escala, como circula aqui, maior a chance dele ir mudando, dele sofrendo essas mutações. E, quem sabe, escapando da eficácia das vacinas que hoje a gente dispõe. Então, o risco é duplo. O risco é de continuarmos atrasando e muita gente vindo a morrer nessas semanas, nesses meses, enquanto a gente não vacina, e o risco de, quando a gente conseguir ter vacina, o vírus já estar tão diferente que essas vacinas podem não ter a mesma eficácia que elas teriam hoje. Então, são 2 preocupações importantes. Doutor, até pela sua fala, me parece que a grande preocupação é justamente essa questão de governos não se entenderem, continuarem não se entendendo, juntamente também com essa interlocução com a OMS, e essa lentidão efetivamente acabar acontecendo o que a senhora acabou de falar agora. Mais tempo a gente demora para imunizar a população, a mutação vai acontecendo e não necessariamente a gente vai saber se lá na frente as vacinas vão conseguir imunizar as pessoas para essas mutações. Me parece muito mais complexa essa ideia do que efetivamente só avançar na vacinação. Sem dúvida, Júlio. Acho que essa é a grande discussão. A gente tem aí um cenário preocupante, uma variante importante que surgiu aqui no Brasil vem tomando conta do país, de maior transmissibilidade, pelo menos, não está associada, ainda não houve nenhuma associação com maior gravidade de doença causada por ela, mas essa variante chamada P1, que circula aqui no Brasil agora e deve se tornar em breve a protagonista, não só lá em Manaus, onde ela surgiu, mas provavelmente em todo o país, o estado de São Paulo, outros estados já detectam a presença dessa variante, Rio Grande do Sul, Salvador, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, ou seja, ela rapidamente tem se dissipado, não tivemos nenhum controle de fronteira, nossas questões de manutenção de distanciamento são muito precárias, então nós temos um cenário
muito, vamos dizer, promissor para o vírus, né? Promissor para que o vírus se espalhe e encontre entre nós ainda muito suscetíveis. E como ele aumenta muito o número de casos, aumentam casos leves, aumentam casos moderados e aumentam internações e mortes também. Ele não é mais agressivo, mas na hora que você propicia uma maior circulação, você vai ver esses desfechos todos aumentando. E em muitos estados nós estamos no pior momento da pandemia, né? Nunca tivemos registro de casos tão altos, acima do que tivemos em maio, junho, julho, agosto do ano passado, na região sul, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, região norte do país. Estamos no pior momento da pandemia. Então, e com uma população, infelizmente, já cansada dessas medidas de distanciamento, de máscara, de perdas econômicas importantes. Então, o momento realmente é preocupante. E a saída que nós, vamos dizer, que nós teríamos aí para controlar essa situação seria uma vacinação ostensiva, com muitas doses de vacina, imunizando primeiramente os grupos de risco rapidamente. Então, mas esse cenário a gente ainda precisaria contar com um esforço muito grande, introdução de novas vacinas, que a gente está num caminho muito lento ainda, infelizmente. Doutor, eu queria que o senhor fizesse aí uma análise também, até pela sua formação aí como pediatra. A gente está no momento, então, em que as aulas foram retomadas e o senhor acabou até de falar que a gente vive o pior momento da pandemia. A gente está com números muito altos, né, de infectados, de pessoas internadas nas UTIs. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da volta às aulas, principalmente para o pai, para a mãe, que está assistindo agora o Jornal da Rede Alesp, que tem essa preocupação em mandar os filhos para a escola. Por outro lado, também tem a preocupação dos professores, dos docentes, né, de todas as pessoas que trabalham nas escolas também. Sem dúvida, esse é um ponto bastante sensível, né, Tainara, para todos, né? Como você bem colocou, para os pais angustiados, para os professores, para os profissionais da educação, né? Essa é uma questão que nós aprendemos com a pandemia, que as escolas não contribuem de maneira importante para a maior circulação do vírus. Então, são raros os casos na família onde a criança que trouxe o vírus para dentro de casa, são raros os casos graves em crianças, são raríssimas as mortes em crianças. Cerca de 1,5% das hospitalizações por Covid são em crianças e menos de 0,3% das mortes acontecem em crianças menores de 20 anos de idade. Ou seja, as crianças são acometidas de maneira desproporcional em relação à gravidade com a Covid-19. Isso fez com que nós voltássemos atrás naquele raciocínio de que as escolas deviam fechar em primeiro lugar e ser as últimas a abrirem. Nós penalizamos muito as crianças de maneira inadequada à medida que nós fechamos as escolas e abrimos bares, abrimos restaurantes, abrimos shopping center, abrimos comércio e as crianças ficaram fora da escola. Isso trouxe um enorme prejuízo. É claro que em algum momento, né, eu comentei que em algumas localidades do país nós estamos no pior momento, talvez seja um momento também de rediscutir o fechamento ou não das escolas, para alguns momentos, mas jamais elas poderão ser as primeiras a serem fechadas, elas vão ser as últimas a serem fechadas. Quando você estiver fazendo um lockdown, quando você estiver fechando praticamente tudo, justifica-se também fechar a escola. A volta às aulas com cautela, com distanciamento, com máscara, com o número de alunos reduzido, com distanciamento, ela é fundamental hoje, então a gente apoia, a Sociedade Brasileira de Pediatria apoia o retorno às aulas, com todas essas precauções que a gente está fazendo. Crianças de risco, professores de risco, num primeiro momento também devem ficar afastados. E se chegar no momento onde nós precisarmos fechar tudo, inclusive a escola vai ser a última etapa a ser cumprida nesse momento de fechamento. E aí, doutor, como é que a gente lida, então, com essa questão de que as escolas precisam estar abertas, as crianças precisam estar na escola, e, ao mesmo tempo, quando a gente ouve, nessas 2 últimas semanas de volta presencial, casos de Covid-19 que aumentaram ali na comunidade ali escolar? Não é? Claro que não são as crianças efetivas que transmitiram ali. Claro que existe uma vida pregressa antes da criança ir para a escola. Muitas vezes o pai, a mãe sai para trabalhar, tem um irmão mais velho que não faz o correto, que é manter o distanciamento, e acaba isso chegando na criança, e é o que o senhor falou, a criança acaba sendo o grande vilão da história, né?
Sem dúvida, eu acho que é isso, Júlia. É claro que vai aumentar os casos na hora que você aumenta transporte público, na hora que você aumenta o comércio, na hora que você abre restaurante, na hora que você abre praia, na hora que você aproxima mais as pessoas, na hora que você coloca as escolas para funcionar. Isso é um fator de maior propagação. Ninguém discute que as escolas, que ficar em casa para qualquer atividade protege mais do que você ter algum contato. O que não é justificável é nós termos todos esses contatos sociais que a gente está tendo, Sim. no comércio, no emprego, no shopping, nos salões e tudo, e deixarmos as crianças à margem desse importante fator na sua educação e na sua construção. Então, as crianças voltando para a escola, por mais cuidados que se tenham, é claro que vão aumentar os números de casos, mas esse aumento não vai acometer as crianças de maneira significativa. Muitas vezes não vão ser essas crianças que vão levar a doença para dentro de casa, é o pai que está trabalhando que vai infectar o pai e a mãe, né, os adultos da casa que estão trabalhando. Então, quando você olha para o benefício que você traz para a educação e o impacto que você tem na pandemia com a volta às escolas, os dados são inequívocos em mostrar que esse impacto é sempre muito mais favorável à volta às aulas, com cuidado, com cautela, afastando as crianças e os profissionais de educação do grupo de risco e avaliando todo esse impacto que tem. Mas, na literatura, o que a grande maioria dos países fizeram e estão fazendo é retornar às aulas com todos esses cuidados e sentir que, quando você achar que a epidemia está no momento que você precisa fechar praticamente tudo, a escola ser a última a ser fechada. Doutor Renato Kifuri, queria agradecer aí a sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp, falou aí um pouquinho sobre as imunizações, né, também sobre a volta às aulas. Muito obrigada pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, Tayana, sempre um prazer estar com vocês. Um abraço para todos, hein? Obrigado, Júlia. É um tema muito polêmico, né, Tayana? Principalmente esse retorno às aulas, de colocar a criança ou não na sala de aula. E é por isso que a gente traz importantes especialistas aqui para levar para você a melhor informação. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, voltou a despachar ontem, segunda-feira, do seu gabinete, lá na sede da prefeitura, no centro da capital paulista, após ficar 5 dias internado no Hospital Sírio-Libanês na última semana para procedimento de quimioterapia e um novo nódulo diagnosticado no fígado. Na segunda, a agenda do prefeito teve encontros com secretários e despachos internos. Covas está em tratamento para controle do câncer que ele enfrenta na região da cárdia, transição entre estômago e esôfago. Os exames de imagem realizados na semana passada evidenciaram sucesso na radioterapia no controle dos linfonodos próximos ao estômago. Foi detectado também o surgimento de um nódulo no fígado, cuja presença está no ajuste aí do tratamento. A imunoterapia será interrompida e um novo protocolo de quimioterapia convencional terá início, disse o boletim médico divulgado pelo hospital na última semana. Nas redes sociais, Bruno Covas comentou o novo diagnóstico e disse que vai enfrentá-lo, como sempre, confiante. Jornal da Rede Alesp. E agora é hora de falar sobre o que acontece aqui no Parlamento Paulista. A 15ª reunião ordinária ocorreu ontem, sob a presidência do deputado Coronel Telhada, do Progressistas. Educação, saúde e repasse de verbas para o Carnaval 2021 foram alguns assuntos levados ao plenário pelos deputados. Confira agora na reportagem da Melissa Araújo. O primeiro a fazer uso da palavra foi o deputado Carlos Janazzi, do PSOL. O parlamentar falou dos municípios que estão proibindo, dentro dos limites da cidade, o funcionamento das escolas municipais, estaduais e particulares, em razão da alta de casos de internações por Covid-19. De todas as redes de ensino, nós estamos acompanhando bastante a rede estadual, que já tem aqui os números atualizados, são já 851 servidores da educação, professores, quadro de apoio escolar, gestores contaminados na rede estadual, abarcando 456 escolas. É o levantamento feito até agora. Esse é o levantamento da POSP, nós temos outros levantamentos, né? Mas isso é grave, senhor presidente, né? Nós temos vários municípios fazendo lockdown, já publicando decretos, fechando a cidade,
proibindo a abertura de escolas municipais, estaduais e particulares em várias regiões. Tem o caso emblemático que virou a nossa Manaus, que é Araraquara, que é uma cidade que está com lockdown absoluto e total, com tudo fechado. E lá o prefeito age corretamente para tentar deter o avanço da nova cepa do vírus. Na sequência, o deputado Coronel Telhada do Progressistas subiu à tribuna para questionar o repasse municipal de verbas para escolas de samba, na ordem de 33 milhões de reais, mesmo com o cancelamento do carnaval. Eu tenho uma tabela aí, pode colocar a primeira tabela. Essa primeira tabela ela mostra como foram feitas as divisões, grupo de escolas especiais, grupo de acesso 1, 2, enfim, os cachês, as premiações. 33 milhões do dinheiro público está sendo destinado para uma coisa que não está existindo, não tem carnaval. 33 milhões. E nós estamos com hospitais numa situação terrível, escolas municipais numa situação terrível. Pode pôr a próxima tabela, por favor? E nós jogando 33 milhões pelo ladrão. Está aí a divisão dos valores. Aqui não dá para ver, mas só para algumas. Acadêmicos do Tatuapé, 1.287.000, Acadêmicos do Tucuruvi, Águia de Ouro e por aí vai. Mancha Verde, tudo 1.287.000, Rosas de Ouro, Tom Maior, ou seja, só nessas escolas do Grupo Especial foram gastos 18, estão sendo gastos 18 milhões. As escolas do Grupo de Acesso 1, mais 6 milhões e 800. E as escolas do Grupo 2, mais 2 milhões e 300. Um total aí no final de 33 milhões, segundo a imprensa aqui, está sendo revertido para as escolas de samba, não havendo carnaval em São Paulo. Então, no mínimo é mau planejamento. No mínimo, é descaso com dinheiro público. No mínimo, alguém errou aqui. Nós estamos pedindo aqui esclarecimentos à Prefeitura, encaminhando essa documentação ao Ministério Público também. A deputada Mônica Seixas, da Mandata Ativista do PSOL, também ocupou a tribuna. A parlamentar expressou preocupação quanto à ocupação de leitos na cidade de Campinas e outros municípios. É preciso agir, é preciso tomar cuidado. O estado de São Paulo pode virar Manaus se a gente não tomar cuidado e se a gente não agir rapidamente. Claro que, para agir, a gente precisa de um plano econômico-financeiro. A gente precisa entender que a fome é a faceta mais cruel da pandemia, depois das próprias mortes das pessoas que morrem diretamente. Por isso, a urgência do governo do estado de São Paulo também se comprometer financeiramente com a distribuição de rendas aqui. Se o governo federal, há muito tempo, vem falhando no controle da pandemia, é necessário também chamar a atenção sobre a responsabilidade do governo do estado de São Paulo, da situação calamitosa que está os leitos e as ofertas de leitos no estado de São Paulo, nesse momento sem nenhuma ajuda financeira, nesse momento sem nenhum planejamento de distribuição de alimentos, nesse momento sem hospitais de campanha, nesse momento sem um plano para aumentar a oferta de leitos de UTIs e internações hospitalares, e agora também ficando sem vacina. A vacinação está sendo inviabilizada em diversos cantos do país por falta de doses. A gente tem muito o que fazer. E, nesse momento, a gente não tem dúvidas do que é necessário fazer. Com o aumento dos casos de Covid-19 em várias partes do país, aumenta também a fiscalização, as normas de segurança para evitar a disseminação da doença. Foram feitas mais de 8.000 autuações em 16 capitais pela falta de máscara facial, obrigatório em todo o país em locais públicos. As punições são previstas em 16 das 26 capitais brasileiras, mas em 5 delas as infrações não foram adotadas e o uso de máscara é considerado de caráter educativo. O total de 8.215 notificações pelo país totaliza uma arrecadação de R$1.300.000 que a lei federal entrou em vigor no dia 2 de julho do ano passado. Mais entrevista por aqui, a gente fala agora sobre uma mostra Casas do Brasil, Conexões Paulistanas, do Museu da Casa Brasileira, aqui na linha 4 amarela do metrô. A Via 4, concessionária responsável pela operação e manutenção da linha 4 amarela do metrô, e o Museu da Casa Brasileira
O MCB, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, convidam os passageiros do metrô a refletirem sobre os modos de morar na cidade de São Paulo a partir de fotografias feitas por Marcos Freire. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com Giancarlo Latorraca, diretor técnico do Museu da Casa Brasileira. Bom dia, Giancarlo. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Giancarlo, começa contando pra gente, então, qual que é o intuito, né, aí do Museu da Casa Brasileira em realizar essa mostra aí na linha 4 amarela do metrô. Olha, essa exposição é um projeto muito importante para o museu, que ele se chama Casas do Brasil, que ele sempre, a cada edição, faz uma documentação específica de um tipo de morar no país, pelo Brasil inteiro. E essa edição, especificamente, ela tem uma documentação extensa sobre diferentes formas de morar, principalmente os arranjos dos interiores das casas, de 94 subdistritos de São Paulo. Portanto, estar nas estações de metrô é quase que o momento máximo dessa exposição, que é uma maneira da gente conseguir comunicar diretamente ao público, que é a grande maioria que vive nesse tipo de habitação que a gente está falando no museu. Giancarlo, a gente sabe que São Paulo é um estado por si só com muitos recortes, contrastes. A cidade de São Paulo fica muito mais em evidência e como a mostra pode levar a população e pode traduzir essa singularidade que a gente encontra aqui na capital. Olha, essa documentação ela é específica de da classe média emergente de São Paulo, que foi do período de 2004 até 2014, e eu diria que são ambientes que muitas das pessoas vão se identificar, nós mesmos, é a casa, é um retrato da maioria da casa dos brasileiros de São Paulo. Então, eu acho isso muito interessante, e também pelo fato da gente conseguir, através dessa exposição, a gente tem umas fotografias meio comparativas, que você consegue ver como que soluções de regiões extremamente opostas da cidade. Quer dizer, a gente consegue entender como que as soluções, os arranjos são muito parecidos. Tem uma espécie de uma sintonia nesse tipo de habitar na cidade de São Paulo. Agora, o museu ele vai ampliar também as exposições, né, que destacam a arte nacional aí em locais públicos pela capital, ou a ideia realmente é fazer esse evento aí exclusivo no metrô da linha 4? Olha, nós temos itinerâncias das exposições desse projeto, inclusive Casas do Brasil. Casas do Brasil, ele mostrou já habitações ribeirinhas da Amazônia, habitações em comunidades em São Paulo, a maneira com que os prisioneiros arrumavam suas casas, suas habitações ou suas celas dentro do presídio de Carandiru. Quer dizer, é um projeto de caráter antropológico e muito diverso. E ele tem uma itinerância pelo interior do estado de São Paulo. Agora, especificamente em São Paulo, na cidade, é uma satisfação muito grande de conseguir comunicar esse projeto para o público do metrô, que a gente acredita que é o grande público que nos interessa, inclusive, que é a população da cidade de São Paulo nesse primeiro momento. Justamente falando sobre essa questão, Giancarlo, né? Você falou sobre essa experiência antropológica, né? E nada melhor do que você prover a cultura num ambiente, vamos dizer, popular, né? Um ambiente público ali, porque as pessoas estão indo e vindo. E a gente sempre entra na discussão que nem sempre é fácil todos terem acesso à cultura. Então, você coloca uma obra, uma expressão artística no meio da população, por onde as pessoas passam. Isso facilita esse acesso à cultura, certo? Isso, eu acho que é muito interessante essa sua observação, porque facilita... cria esse acesso que, na verdade, muitas vezes as pessoas não têm, ou por conhecimento, ou mesmo por possibilidades financeiras, de acessar aos museus, de frequentar os museus. Então, levar essa comunicação do museu, e nesse caso específico, como a gente está falando da cultura do morar, né, na cidade de São Paulo, a gente acho que um aspecto interessante é as pessoas se identificarem, quer dizer, acho que tem uma questão também de autoestima, de se sentir parte da construção de uma história cultural da cidade, por meio dessa exposição, quer dizer, pelo menos é isso que a gente gostaria, e a exposição é fotográfica, então ela tem uma apreensão muito rápida, não é uma exposição que precisa ter um tempo muito grande de observação, ela está desenhada pensando para o fluxo do metrô. E ainda você está falando do fluxo do metrô, então as pessoas vão passar pelas estações, né? Você diz para a gente direitinho em quais estações essa exposição estará e quando, por favor.
E as pessoas não só podem observar, como você disse, mas se identificar. E, claro, em algum momento teremos ali crianças, adolescentes também passando ali com seus responsáveis pela exposição. E é um jeito de contar a sua história também, né? Para que as crianças e os adolescentes tenham também essa questão mais próxima, né? Como você disse, se sentir parte, né, da cultura é muito importante. Exatamente. Essa é um dos propósitos nossos no museu, que é justamente o museu fala da cultura material do morar, né, da casa brasileira. Então, mais do que nunca é importante que todos os brasileiros se sintam incluídos e fazendo parte dessa história. Quer dizer, é a história contemporânea que está construindo uma maneira de morar, um modo cultural do brasileiro. Então, todos deveria falar a todos os brasileiros. Essa exposição ela fica em cartaz na estação Higienópolis Mackenzie até o dia 26 de fevereiro agora, que é a próxima sexta-feira, ela já está em cartaz, e depois ela vai para a estação São Paulo Morumbi, vai ficar de 3 de maio até o final do mês, até o dia 31 de maio de 2021. Agora, a gente está falando aí justamente, né, Júlia, de acesso à cultura. A gente vem falando muito nesse último ano sobre o acesso à cultura, sobre a questão aí do acesso, né, para as pessoas, principalmente em situação mais vulnerável, no acesso aí a tudo que está sendo feito online, tudo que tem sido feito também dessa forma como vocês estão fazendo em locais públicos. Eu queria que você fizesse uma análise de a importância, né, para vocês da cultura, de trazer esse tipo de trabalho aonde todas as pessoas, toda a população vai ter acesso. Olha, no nosso caso específico, o Museu da Casa Brasileira fica situado na Avenida Faria Lima, quer dizer, é um bairro... a situação do museu ali é uma situação de passagem, tem ponto de ônibus na frente, tem um fluxo muito grande, a casa tem um aspecto muito imponente, então muitas vezes as pessoas não se sentem convidadas a entrar no museu. Então, para nós, principalmente, é muito importante ter esse espaço e essa oportunidade de levar os conteúdos do museu extramuros, né? Nós temos outras ações, como eu falei, de itinerâncias de exposições, mas que são sempre em outros museus. Agora, eu acho que essa ação de levar para um lugar de uma maneira, vamos dizer assim, até inesperada, se bem que o metrô já tem uma tradição de lidar com arte, de lidar com cultura nos seus espaços, mas eu acho que reforçar isso é fundamental para nós e para todos os museus, que é justamente criar a possibilidade de inserção desse conteúdo no cotidiano das pessoas, de fato. E você tocou num ponto também interessante. Quando você fala onde fica, né, o Museu da Casa Brasileira, é num bairro tido como um alto padrão, não é? Por mais que se tenham os pontos de ônibus do ir e vir, você disse, né? O local ele já é imponente por si só e às vezes as pessoas acham que não é para elas. Muitos que passam, muitos trabalhadores que passam ali. E justamente isso fica importante, eu falei que a gente ia usar muito essa palavra hoje aqui, da importância de você dizer, olha, cultura é sim para todos. Cultura, ela tem de ser descentralizada, ela tem que chegar a todas as pessoas. E eu acho que esse é o papel fundamental que o Museu da Casa Brasileira está fazendo, justamente em parceria, onde muitos trabalhadores passam, talvez aí, muitas horas do seu dia, né? Exatamente. E você mencionou a questão do endereço, nós temos até ações do Educativo, é lógico que agora com a situação da pandemia isso foi alterado, nós temos trabalhado muito nos ambientes virtuais, mas o fluxo de público também que passa em frente ao museu, o Educativo tem trabalhos com oficinas para poder, inclusive, sinalizar que ali é um museu, que é convidar as pessoas e fazer oficinas na calçada mesmo, com a participação do público. E você comentou, quer dizer, essa questão de levar a cultura e também a compreensão de que a cultura não é esse ideal encastelado dentro do museu, ele está na rua também, quer dizer, então levar essa cultura que fala com as pessoas, que elas se sentem parte, quer dizer, é uma cultura que ela tem mão dupla, né? A cultura que está no museu, que está da rua, que vai para o museu também. E uma outra questão que talvez una todas as outras que a gente falou até agora, é a questão de preservar a memória, né? É você entender que muito daquilo que você está vendo, nesse caso, a gente está falando de fotografias, é o que aconteceu com seus avós, que aconteceu com seus pais, da onde a sociedade aqui na cidade de São Paulo veio, para onde ela vai. Tem essa questão de preservação de memória e tem essa questão de história, né? Uma história mais viva, mais latente ali.
Exatamente. A gente trabalha nas vertentes da construção da história, da memória histórica, através de documentações de um passado mais longínquo, mas esse é, digamos que é um passado recente, né? Ele está vivo e justamente está em comunicação e está em construção. Então, acho que a responsabilidade do museu também é justamente isso, lidar com essa memória mais cristalizada, discutir, analisar, principalmente com a ideia de observar o que nós estamos construindo de memória a partir do contemporâneo, né? Você bem observou. Tá certo. Uma outra questão, Giancarlo, que eu queria até abordar com você, né? A gente está falando aí, você tocou num ponto importante. O museu fica num local onde muitas vezes as pessoas não se sentem confortáveis. Agora eu queria que você falasse, agora para esse ano que a gente ainda vive nessa situação de pandemia, vocês têm aí um planejamento de fazer ações como essa que vocês estão fazendo no metrô para toda a população, também gratuito? Olha, nós temos muitas ações gratuitas. De fato, como eu te falei, as oficinas que ocorriam na calçada do museu, a gente tem comunicação nos muros do museu e as itinerâncias. Tudo isso está suspenso agora pela problemática da pandemia. Mas uma coisa curiosa é que nós temos tido muitas ações gratuitas a partir desse período de isolamento e que cresceu muito a participação do museu nos ambientes virtuais. Para te dar um exemplo, as atividades do educativo que aconteciam no espaço físico do museu, hoje elas acontecem no YouTube ou nas redes, e isso fez com que nós passássemos a incorporar um público do Brasil inteiro. Então, hoje uma oficina do educativo tem participante do Acre, do Mato Grosso, e isso é uma experiência muito rica. Quer dizer, então, para este ano, ainda nós temos a esperança de obter novos resultados aí com superação de comportamento e de crise com a vacina, e vamos ver se a gente consegue voltar a oferecer mais atividades em espaços públicos, tanto na calçada do museu, ou as oportunidades que surgirem como essa do metrô. Que nós temos, inclusive, planos junto com o metrô, eu vou até adiantar aqui, que se a situação tivesse diferente, desenvolver oficinas educativas nas estações do metrô. Perfeito. Mas a gente tem alguma, hoje, né, nesse momento, além de quem passar pelo metrô vai ver a exposição, que é uma ação específica de vocês. Mas quem entrar no site do Museu da Casa Brasileira, tem algum serviço ou online, né, não sei, alguma coisa que que as pessoas possam conhecer mais o acervo do museu de modo interativo, ou há workshops, palestras? Como é que vocês fazem essa questão da comunicação, então, nesse momento da pandemia, quando não é uma ação específica, por exemplo, vocês têm a parceria com a Via 4. Como para as outras pessoas, para conhecerem um pouco mais do acervo e da história, né, do museu, qual que é essa interlocução que vocês fazem ali, agora pelos meios online, né? Exatamente. Essa exposição mesmo, ela tem, quem quiser se aprofundar mais sobre o conteúdo da exposição, nós temos disponibilizado no canal do YouTube do MCB, já foram feitas visitas orientadas com os curadores na exposição, já teve roda de conversa, o lançamento do catálogo também teve um debate, quer dizer, tem muito assunto ainda sobre essa exposição que pode ser encontrado no canal do YouTube do museu. Dentro do site você consegue acessar exposições que já ocorreram, conteúdos, o conteúdo do acervo, o conteúdo da coleção Acervo Hernani, que é fundador do Museu da Casa Brasileira, que é uma documentação extensa da história do morar no Brasil. Enfim, acho que no site é um bloco principal, eu acho, para se encontrar as informações, mas o que eu recomendo, acho que hoje em dia é muito mais acessível, a gente poder ter acesso também pelo Instagram, que a gente consegue lá ter todas essas... no feed, né, você consegue localizar todos os outros eventos que ocorreram no museu e, inclusive, se tiver dúvidas, se comunicar com a gente, porque, eventualmente, alguma questão não está esclarecida lá, a gente tem a equipe de comunicação pronta para responder. Você falou da equipe de comunicação, agora uma curiosidade. A gente falou há pouco aqui sobre esse retorno às aulas presenciais, volta para online, não volta. Os docentes, os professores, as escolas, principalmente os professores ali de artes, né, pode entrar em contato com vocês de alguma maneira para ter essa interlocução, então, do museu com a escola, um dia apresentar para as crianças que estão em casa na aula remota ou presencial um pouco da história do museu? Como é que faz essa interlocução, tanto com escolas públicas e privadas?
Olha, pode entrar em contato com o museu, sim, que seria uma satisfação poder organizar para atender essa demanda, mas o museu já tem também iniciativas e parcerias que acompanham equipes de escolas que são municipais, tem escolas privadas que também participam lá no museu, frequentam, agora também está em suspensão, né, mas tinham visitas constantes ao acervo, e nós temos também... pelo educativo do museu, quer dizer, entrando em contato, buscando localizar também no site, nós temos ações de formação de professores também, que são ações organizadas pelo educativo do museu. Sábado agora vai ter uma oficina de desenho, que já aproveito para convidar todos, que é uma oficina online também do Museu da Casa Brasileira. Quer dizer, nós sempre temos oficinas e temos essa abertura para fazer parceria com as escolas e interagir com os professores. Tá certo, Giancarlo Latorraca, queria agradecer a sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp, né? Você falou aí um pouquinho sobre toda essa prestação de serviço que o Museu da Casa Brasileira tem feito e também sobre essa parceria com a Via 4. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado também. Bom dia para todos. E aproveitando, Tayana, esse spoiler, né, que o Giancarlo falou agora, que sábado, então, tem esse workshop, quem quiser entrar no site deles é mcb.org.br, repetindo, mcb.org.br. A gente que tem filho, acho que vai ser uma boa, né? Vai ser uma boa. Agora a gente tem que acertar, pintar, fazer ilustração, a gente dá um jeito, né? Seguindo aqui, o Brasil cogita fechar nos próximos dias acordos para a utilização no país de mais 2 vacinas contra a Covid-19. A russa, a Sputnik V, e a Covaxin, desenvolvida na Índia pelo laboratório Bharat Biotech. Além do acerto financeiro, os imunizantes vão depender ainda da aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para aplicação na população brasileira. Jornal da Rede Alesp. São Paulo apresentou aumento no número de pacientes internados em UTIs com Covid. Por conta disso, na próxima quarta-feira, amanhã, o governo deve anunciar novas medidas para tentar barrar a transmissão do vírus aqui no estado. O assunto foi abordado na coletiva de imprensa do governo ontem à tarde. O coordenador executivo do Centro de Contingência, João Gabardo, disse que as novas recomendações de restrições já foram apresentadas ao governador João Dória. Nos preocupa muito essa situação do interior do estado, muitas regiões com um número muito crescente de casos de internação, muito alto de ocupação de leitos. Eu até pedi para preparar um slide com uma informação que nós temos agora, até atualizando ao que o secretário Jean falou, porque esse dado só ficou pronto agora. Vejam que a gente tem tratado da ocupação de leitos de UTI, que nas últimas 4, 5 semanas havia uma redução. Na última semana, nós tivemos um crescimento na ocupação. Mas nos chama muito a atenção que o número de pacientes internados ele tem se mantido alto, bem mais alto do que nós tínhamos no início da pandemia, e agora, no dia de hoje, nós chegamos a 6.410 pacientes internados, e a nossa média máxima tinha sido 6.250. Isso pode significar que, mesmo que não tenha ocorrido um aumento tão significativo de novos casos na UTI, a permanência desses pacientes na UTI tem sido maior. Por isso que nós temos um número de pacientes internados bem acima daquela expectativa que, quando nós analisamos o dado de novas internações. O que pode significar não ter um acréscimo tão grande de novas internações, mas ter um acréscimo tão significativo de pacientes internados? Gravidade. Isso pode significar que os pacientes estão internando numa condição mais grave e que exige um tempo maior de utilização dos equipamentos de UTI. Então, esta é a grande preocupação. O Centro de Contingência apresentou hoje ao governo, ao governador, algumas recomendações. São recomendações extraordinárias, recomendações além daquilo que está previsto no Plano São Paulo. Então, o governo está fazendo a análise dessas recomendações, preparando os atos do ponto de vista jurídico e, conforme
foi anunciado pelo governador anteriormente, essas medidas serão anunciadas na quarta-feira para já começarem a estarem em vigor na sexta-feira. Ainda durante a coletiva, o governador informou sobre a entrega de novas doses da vacina do Butantan ao Ministério da Saúde. O Instituto Butantan e o governo de São Paulo começam a entregar para o Ministério da Saúde 3.400.000 doses da vacina do Butantan. Repito, amanhã, dia 23, o governo do Estado de São Paulo e o Instituto Butantan começam a entregar para o governo federal, através do Ministério da Saúde, mais 3.400.000 doses da vacina do Butantan. Serão lotes diários de 426.000 doses da vacina entregues para o Ministério da Saúde em São Paulo. João Dória também anunciou um plano de empregabilidade no estado de São Paulo, um programa batizado de Bolsa Emprego. O governo de São Paulo lança o programa Bolsa Trabalho, com 100.000 vagas. 100.000 vagas de emprego e de oportunidades de trabalho no programa denominado Bolsa Emprego, com remuneração de até R$ 450 por mês. 30.000 vagas serão abertas agora, já a partir da próxima semana, a partir de 1º de março, e outras 70.000 já a partir de 1º de maio. Olha, Tayana, a gente falou desde o início aqui do jornal sobre essa semana que a gente precisa ficar atenta às recomendações do governo do estado de São Paulo. Ontem, o município de São Bernardo do Campo, o prefeito Orlando Morando, já anunciou toque de recolher a partir de sábado, das 10 da noite às 5 da manhã. Provavelmente seja algo parecido que amanhã aqui o governo do estado de São Paulo vai anunciar também. A gente sabe que muitas pessoas não gostaram dessa recomendação, é uma medida impopular, mas a gente tem que refletir uma outra questão. Se todo mundo está fazendo a sua parte, né? Às vezes é preciso se tomar uma medida mais drástica, porque a população não está colaborando. Exatamente. A gente está falando aí, né, de relatos, de denúncias, né, também de aglomerações clandestinas, né, vamos chamar assim. Então a gente tem que, na verdade, parabenizar, eu acho, né, essas ações do governo. Afinal de contas, todo mundo precisa respeitar esse momento. Não é só a própria vida, é a vida do outro, né? Pois é, como lá no interior do estado, né, o prefeito de Araraquara decretou lockdown justamente por causa da nova cepa. Tem os conhecidos lá em Araraquara que muita gente reclamou, outras pessoas colaboraram. Mas é isso, são medidas que nesse momento as pessoas podem não entender por N questões, mas que é preciso ser feito, né? Não tem jeito, é o que você falou, é parabenizar os administradores públicos que também estão numa sinuca de bico. Tem que fazer, porque senão tem mais mortes. Então a gente segue aqui no Jornal da Rede Alesp, também levando o melhor da informação para você durante a semana sobre todas essas questões que vão ocorrer amanhã na coletiva de imprensa do governador João Dória. O deputado Murilo Félix, do Podemos, participou de um encontro virtual com a prefeita da cidade de Iracemápolis, Nelita Michel, e representantes da Agência Paulista de Promoção e Investimentos e Competitividade para cuidar de tratativas na busca de uma nova empresa para se instalar naquela região. O parlamentar destacou que foi muito importante saber que existem empresas interessadas em se instalar no estado e que vai trabalhar para que Iracemápolis se adeque às condições que atraem investidores. Ele se comprometeu a destinar partes de suas emendas impositivas para lá. O deputado disse que já tratou desse assunto com o vice-governador do estado, Rodrigo Garcia, e lembrou que a cidade já tem características fundamentais, mas que somente com o orçamento municipal não haverá recursos para melhorar a infraestrutura, por isso ele continuará buscando soluções. Jornal da Rede Alesp. 500 mil de americanos perderam a vida para o novo coronavírus. Os Estados Unidos lideram a lista de números de casos e mortes pela Covid-19 em todo o mundo. 100 mil mortes aconteceram apenas no último mês. O levantamento é da Universidade Johns Hopkins. Desde dezembro, os americanos vacinam a população contra a Covid-19 com as vacinas produzidas pelas farmacêuticas Pfizer e Biotech e Moderna.
Para homenagear as 500 mil pessoas que morreram, o presidente Joe Biden ordenou que todas as bandeiras fossem hasteadas a meio mastro nos prédios federais. Um minuto de silêncio foi feito em todo o país, em memória aos mortos pela Covid-19. Seguindo por aqui, um estudo escocês aponta que as vacinas estão reduzindo o número de internações pela Covid-19 nas formas mais graves. A boa notícia ressalta que as vacinas Pfizer-BioNTech e Oxford-AstraZeneca são altamente eficientes. O estudo avaliou que a população escocesa de 5.400.000 habitantes, em 4 semanas de vacinação, apresentou redução de até 95% nas internações por Covid-19. Voltamos então com o Jornal da Rede Alesp, tanto pelo canal do YouTube quanto também pela televisão, e seguimos dizendo aqui que os dados da pesquisa foram coletados entre os dias 8 de dezembro e 15 de fevereiro entre as pessoas com 80 anos ou mais. A vacinação foi associada a uma redução de 81% nos riscos de hospitalizações. Agora sim, seguimos de entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp e um tema muito importante. De novo a palavra, Tayana. Vamos falar sobre esgotamento emocional. Como identificar e tratar? Quais são os sinais? O termo burnout, foi usado pela primeira vez pelo psicólogo alemão-americano, o Herbert, em um estudo publicado em 1974. E ele usou e descreveu essa questão do esgotamento emocional como uma exaustão mental e física causado pela vida profissional de uma pessoa. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a psicóloga Marilene Ked. Bom dia, Marilene. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês e com todo o público. Marilene, como é que o indivíduo, como nós, conseguimos identificar que estamos ali a um ponto do esgotamento emocional? Há sintomas físicos que nos ajudem a perceber esse esgotamento? Sim, há vários sintomas e sinais que ajudam a identificar se a pessoa está numa condição de esgotamento emocional. O que é o esgotamento emocional? É quando a pessoa está vivendo submetida a um estresse prolongado e de nível intenso. Então, ele pode ter várias causas, pode ser um acúmulo de funções, ou pode ser um problema, uma situação que está aí causando um desgaste, um esgotamento muito grande na pessoa. As causas são distintas, variam de pessoa para pessoa. Pode ser um desemprego, uma situação financeira muito difícil, pode ser um acúmulo de funções, por exemplo, a mãe que tem filhos pequenos, acumulam papéis de mãe, de esposa, dona de casa, profissional em home office, uma doença prolongada, a pessoa ser um cuidador de um doente, ou até mesmo, como você estava citando, nos aspectos profissionais, onde leva, acaba aqui desencadeando a síndrome de burnout. A pessoa, ela tem um acúmulo de funções, de responsabilidades no serviço dela, onde ela não consegue executar todas, ou ela está passando por uma pressão no serviço, ou ela é aquela pessoa que tem dificuldade de delegar funções e pega tudo para ela fazer, ou ela não está feliz no trabalho, tem um relacionamento difícil com o chefe, com lideranças, então sofre assédio moral, sofre pressão, tudo isso pode desencadear a síndrome de burnout, que tem uma característica depressiva e também desencadeia várias doenças mentais e físicas. Os sintomas e os sinais são vários. Vamos começar por aquele que é mais visível. A pessoa fica muito irritada, nervosa, descontrolada,
chora sem motivo aparente, uma fadiga, um cansaço que não passa, nem tirando alguns dias de folga, não passa esse cansaço, porque realmente ela precisa mudar o comportamento dela em relação ao fator, à situação que está causando o esgotamento emocional. Ela tem lapsos de memória, ela perde o foco, a concentração, porque ela está muito preocupada, ela já tem muitas funções, ela tem insônia, ela não consegue relaxar de jeito nenhum. Muitas perdem o apetite, outras aumentam o apetite, nem veem o que estão comendo, porque o autocuidado é abandonado, ocorre uma autonegligência com a pessoa, ela só fica focada, preocupada com aquilo que ela tem que fazer, que ela tem que resolver, com todos os problemas, com a situação que está causando o esgotamento emocional. Agora, Marilene, você tocou aí nesses sinais. Quando passa a ter esses sinais, por exemplo, de a pessoa não está se alimentando direito, não está dormindo direito, é importante que ela busque, além de um psicólogo também, a ajuda de medicamentos para melhorar essa questão, ou apenas o fato, às vezes, dela chegar a um profissional e desabafar já pode ajudar a mudar todo esse cenário? Tudo depende do grau que está esse esgotamento emocional. Porque se for assim no início, e você perceber essas reações físicas e psicológicas, você tem condição de ir mudando isso. Agora, se já estiver causando prejuízos na saúde física, eu oriento sim a buscar ajuda médica, orientação especializada, porque muitas vezes precisa de um ansiolítico, precisa de uma vitamina, precisa de outras medicações, porque uma das reações que a pessoa tem também são gastrointestinais. Então, começa a ter muita dor de estômago, azia, ou constipação, ou diarreia. Então, é fundamental o acompanhamento médico, sim. E, Marilene, é preciso ficar atento, né, nesse momento aí de pandemia. Eu imagino que deve ter aumentado muito o número de esgotamento emocional. Talvez, na verdade, agora as pessoas tenham tido tempo, né, na verdade, de prestar atenção no esgotamento emocional, que a gente sabe que já acontecia muito antes. Agora, falando um pouquinho das crianças, aumentou também o número de esgotamento emocional, de crianças que estão precisando buscar aí a ajuda de um profissional? Marilene, você nos ouve? Marilene? Oi, tive um probleminha aqui de som, mas já voltou. Por favor, você pode repetir a pergunta? Nós estamos falando sobre a pandemia, certo? Isso, quando a gente fala de pandemia e esgotamento emocional. O esgotamento emocional, na verdade, aumentou agora, as pessoas estão percebendo nesse momento, até por conta da pandemia, as pessoas estão tendo tempo, talvez, de prestar atenção em alguns sintomas em si mesmas. E eu queria que você falasse da questão das crianças. Aumentou também o número de crianças que relatam, ou os pais perceberam esse esgotamento emocional? A pandemia e as suas consequências causaram impacto psicológico, emocional, na saúde mental de todas as pessoas, de todas as idades. Então, crianças estão também nesse processo de esgotamento, porque a mudança de rotina foi muito grande. Imagina essas crianças o dia inteiro em casa, tendo que se adaptar à escola através da internet, sem poder ter contato físico com seus coleguinhas, ficando o dia inteiro com os pais dentro de casa. Os pais já estão estressados, já estão num grau de preocupação muito grande, e o emocional dos pais acaba que afetando o estado emocional dos filhos também. Então, quanto mais os pais estão ansiosos, com medo, preocupados, inseguros, as crianças sentem isso, e isso potencializa o estado emocional delas. Outra questão, Marilene, nós estamos falando que já passamos o quê?
Marilene, agora a gente falando um pouquinho da questão, né? Você falou aí da questão das crianças, agora com esse retorno, né, das atividades das crianças, essa volta às aulas, isso tende então a melhorar esse cenário, né, para as crianças? Tende a melhorar, sim, porque elas vão estar em contato com o mundinho delas, com crianças da mesma faixa etária, podendo conversar, é lógico, mantendo o distanciamento, mas se vendo, voltando, de certa forma, à rotina delas. Então, isso vai proporcionar um alívio para essas crianças. Então, a tendência é que o equilíbrio emocional vai voltando aos poucos, a homeostase, elas vão poder verbalizar para os professores, para os coleguinhas, como estavam se sentindo e saber deles, e começar essa rotina que para elas é muito importante. E Marilene, a gente ainda falando, né, do esgotamento emocional, agora de um modo geral, não só na pandemia, existe aí um grupo que acaba sendo mais afetado, alguma idade ou gênero que é mais afetado pelo esgotamento emocional? Olha, todas as pessoas foram afetadas, mas é lógico que nós temos que ver essa questão também dos jovens, porque os adolescentes, eles necessitam muito da convivência com os grupos deles, né, com o grupo social deles. Então, eu acredito que os jovens, eles tenham sofrido um impacto muito grande, um prejuízo muito grande, e agora, com o tempo, isso é que vai sendo mais analisado. Mas é lógico que todos, idosos, adultos, crianças, é que tem pessoas que são um pouco mais resilientes, então vão aguentando um pouco mais, enquanto tem outras que não têm tantos recursos internos assim, já tinham alguns fatores, alguns transtornos mentais de base, os sintomas se acentuaram, outros que não tinham desenvolveram uma ansiedade, um estresse muito grande, até transtorno de pânico, alguns quadros de depressão. Então, agora, com um pouco dessa rotina, mesmo que muito cuidadosa, né? Ela voltando, é possível que essas pesquisas indiquem isso sim, viu? Agora, Marilene, uma outra questão. Você tem falado sobre justamente essa questão da síndrome do burnout. É um nome científico, então, praticamente para esse esgotamento emocional. Como as empresas, qual a sua sugestão para as empresas para lidar com esses empregados que estão nesse momento de esgotamento emocional e que efetivamente depois possam apresentar essa doença? Qual deve ser a relação? É uma relação mais de empatia? É de se colocar no lugar do outro? Como é que funciona nesse momento essa questão? Até falava há pouco que a gente já passou aí, praticamente estamos com um ano de isolamento social, de muita mudança na rotina de todo mundo, e em um momento a conta vai chegar, né? A conta justamente emocional vai chegar. Em cada 10 pessoas profissionais, 3 desenvolvem a síndrome de burnout, até onde eu sei, que é uma síndrome de caráter depressivo, e consequências do trabalho, da forma de conduzir o trabalho, da forma como como esse trabalho é administrado, se existe um assédio moral, se existe uma pressão, né? Cumprir metas, como que é essa convivência entre líderes, chefes, gestores, os liderandos, os seus funcionários, tudo isso tem que ser revisto, porque existe ali, antes de um profissional, existe um ser humano com problemas, com uma série de coisas para resolver, com família. Então, é preciso que a empresa esteja atenta a isso. E não implantando mesmo políticas dentro da empresa que possa dar esse suporte para esse funcionário, para esse profissional. Não apenas palestras de bem-estar,
pode incluir as palestras, que são muito importantes e informativas, mas a política dentro da empresa, a forma dela conduzir, dela trabalhar com a sua equipe, tem que ser sempre pensando no bem-estar mental e físico de toda a equipe. Agora, Marilene, uma questão importante também, a gente está falando aí dos empregados, dos funcionários, né, que podem voltar aí para as empresas e precisar aí desse apoio. Mas e esses funcionários que ainda continuam e que devem continuar no home office, que a gente sabe que vai virar aí uma tendência, o que é importante a pessoa que vai trabalhar em home office ficar atento até para não desenvolver, né, esse tipo de doença e também nenhuma depressão? A gente sabe o quanto, às vezes, nessa rotina de home office, a gente acumula funções, né? Isso, tá. E o que acontece? Muitas pessoas têm um perfil psicológico, adoram ficar assim quietas, trabalhando no canto delas. Então, o computador está ótimo, elas desenvolvem muito bem, enquanto que outras necessitam de convívio com outras pessoas, físico mesmo, presencial. Então, isso prejudica muito a produção delas no trabalho em home office. Isso também elas têm que verificar, ver como que pode fazer, se não conseguir conversar com a chefia, buscar ajuda especializada, né? E tem a questão do home office, organizar a rotina. Quanto mais organizada a rotina, menos estressante ela será e mais produtiva. Então, você tendo horário para acordar, para fazer suas refeições, para ter os seus minutos ali de café, de lazer, para entrar em contato com a família. Isso é fundamental. Horário para começar e para terminar a jornada de trabalho, horário para dormir, porque senão fica uma coisa junto a outra e a pessoa não vê, passou o horário do almoço, ou ela estende o horário dela até a noite. Ela tem que combinar um horário com as suas lideranças e cumprir aquele horário, e não ultrapassar aquilo, pelo bem da saúde mental e física dela, e também para o bom relacionamento dentro de casa. Então, quem tem que implantar essa rotina, seguir essa rotina à risca, é esse profissional, porque se ele não se disciplinar a isso, aí não tem como, viu? Ele vai emendando um horário no outro, ele trabalha ali comendo, ele nem vê o que ele está comendo, ele não dá atenção para a família, ele não tem aqueles minutinhos para ele respirar, relaxar, e tudo isso prejudica a saúde física e mental. Tá certo. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp, Marilene Ked, ela que falou aí um pouquinho sobre esgotamento emocional. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço vocês. Muito obrigada, um bom trabalho. Obrigada, bom trabalho para você também, Marilene. O deputado Dirceu Dalben, do PL, solicitou ao governo do estado o fornecimento de mais doses da vacina contra o coronavírus para o município de Sumaré. Em um segundo ofício, ele estendeu a preocupação para que todas as cidades do estado de São Paulo também tenham uma nova remessa. Segundo o parlamentar, a ampliação da imunização é fundamental para o retorno de todas as ações suspensas por conta da pandemia, principalmente o convívio entre as pessoas e a normalidade das atividades econômicas. A expectativa é que a ampliação da imunização esteja disponível quanto antes para que seja iniciada uma nova fase de atendimento. Jornal da Rede Alesp. Agora é hora de falar sobre o que é destaque no Diário Oficial desta terça-feira. Lembrando que o Diário Oficial é uma ferramenta importante que a população do estado tem para acompanhar os principais acontecimentos do Legislativo Paulista. E na edição de hoje traz uma matéria especial sobre a campanha Fevereiro Roxo, que alerta para 3 doenças incuráveis, mas que podem ter os sintomas amenizados. Isso mesmo, o segundo mês do ano é dedicado à conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do lúpus, da fibromialgia e do mal de Alzheimer. Essas 3 doenças possuem sintomas diferentes, mas têm um ponto em comum: nenhuma delas tem cura. Daí a importância de iniciar o tratamento quanto antes. Em São Paulo,
Propostas que estão em análise pelos deputados estaduais buscam garantir a melhor qualidade de vida às pessoas afetadas por alguma dessas 3 enfermidades. Para saber mais sobre o lúpus, mal de Alzheimer ou a fibromialgia e ficar por dentro dos projetos relacionados à doença, basta acessar o portal aqui da Alesp. Para conferir a matéria completa, basta acessar o portal da Alesp pelo endereço www.al.sp.gov.br. Jornal da Rede Alesp. O Brasil ultrapassou os 247 mil mortos pela Covid-19. 716 pessoas morreram em um período de 24 horas, registrado até às 8 da noite de ontem, segunda-feira. A média móvel de mortes é 1.050. Já são 33 dias seguidos com óbitos acima de 1.000 em todo o país. 10.190.000 brasileiros já tiveram ou têm um novo coronavírus. Esses dados se referem desde o início da pandemia e foram divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa com base em relatórios das secretarias estaduais de saúde. As altas no número de mortes são preocupantes em 12 estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Acre, Pará, Rondônia, Roraima, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo se mantém estável no número de óbitos por Covid-19. Enquanto isso, segue a vacinação em todo o país. Levantamento junto às secretarias de saúde aponta que 5.982.000 brasileiros tomaram a primeira dose, sendo 1.200.000 deles já imunizados com a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Jornal da Rede Alesp. E o estado do Acre, no nordeste do Brasil, sofre com o transbordamento dos rios desde a semana passada. Mais de 120 mil pessoas já foram afetadas pelas cheias em 10 cidades, inclusive na capital Rio Branco. O governador do Acre, Gladson Camelli, do Progressistas, comparou a crise no estado, que registra recordes de enchentes, além da pandemia de Covid-19, do surto de dengue e da crise migratória na fronteira com o Peru, onde há uma guerra. Gladson Camelli declarou que, abre aspas, o estado está vivenciando uma situação humanitária de calamidade porque são vários problemas de uma vez só. Fecha aspas. As enchentes que começaram na última semana no Acre já são consideradas uma das situações mais graves da história do estado. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, anunciou no fim de semana que vai prestar apoio à região. Jornal da Rede Alesp. O governador João Dória entregou 109 casas para o município de Cafelândia, na região de Bauru, e 84 para Timburi, na região de Marília. Os imóveis foram edificados pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, o CDHU. A cerimônia ocorreu de forma virtual no Palácio dos Bandeirantes. Nos municípios, houve a entrega simbólica das chaves para 3 futuros moradores que representaram, então, as demais famílias. Os imóveis das 2 cidades possuem 2 dormitórios, sala, cozinha e banheiro, distribuídos em 47 metros quadrados de área construída. Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos em instantes com mais informações para você. Não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.